Bom dia, estou aqui fazendo uma caminhadinha na BR, tranquilo, e vim aqui fazer uma reflexão rápida com vocês. Diante dos últimos atendimentos que eu tive, tanto na mentoria masculina, quanto algumas pessoas, algumas moças que eu tenho atendido, eu tenho percebido o quão difícil está para as pessoas conseguirem assimilar a ideia de que algumas escolhas que elas têm feito em suas vidas estão equivocadas. Algumas escolhas sobre relacionamentos, elas estão totalmente quebradas, estão se baseando em motivos errôneos, e isso está fazendo com que cada uma delas tomem saídas destrutivas para si mesmas. Fora aquelas pessoas que não sabem escolher, ainda tem aquelas pessoas que não sabem pelo que estão escolhendo. Deixa eu te falar um negócio. Rapazes estão escolhendo moças pelos motivos errados. Os homens estão escolhendo as mulheres com base na sua capacidade biológica ou na sua atratividade, no quão apetecível essas mulheres se tornam para eles. As mulheres estão escolhendo rapazes pelo seu potencial produtivo. As mulheres estão escolhendo homens por aquilo que eles têm como qualidade, porque elas associam que o que eles fazem está diretamente ligado à personalidade, à capacidade, ao caráter que eles têm. Isso é um equívoco violento. Vou te explicar por quê. Digamos que temos uma seguinte situação. Nós temos um bombeiro, um soldado bombeiro, que ganha ali seus 5 mil reais por mês, concursado. Mas eu tenho um exemplo como um amigo que trabalha no sistema de hotelaria no Rio de Janeiro, que ele ganha 10 mil por mês, mas ele é garçom. O que você acha que é mais fácil que a mulher vai escolher para se relacionar? O garçom ou o bombeiro? O garçom que ganha 10 mil ou o bombeiro que ganha 5? Eu afirmo para vocês, diante do quadro da hipergamia feminina, que a mulher vai escolher o bombeiro, porque ela não consegue associar o que o rapaz faz. Ela não desassocia o que o rapaz faz do quão produtivo, do caráter ou da personalidade dele. Ela entende que aquilo que ele faz está diretamente ligado ao quão bom esse homem é. E aqui nós temos um problema muito grande, porque as pessoas estão escolhendo pelos rótulos, as pessoas estão escolhendo pelo seu estereótipo, as pessoas estão escolhendo pela sua capacidade de promover status ou de promover ali uma aparente estabilidade. E isso é um equívoco muito grande. Vemos isso também nas igrejas, por exemplo. As pessoas às vezes questionam comigo: nossa, José, não tem homens mais nas igrejas? Não, tem sim. Tem, só que o homem que tem, esse homem você não quer. O homem que tem, ele tá lá, ó, no estacionamento da igreja, ele tá limpando os banheiros, ele tá trabalhando na manutenção do templo. Que tal você olhar para esse homem com tanta gentileza como você olharia para aquele rapaz que está em cima do púlpito ou que tem um cargo de liderança? Não é que não tem homens mais nas igrejas, não tem o que você quer. Não tem o doutor que você quer, não tem aquela pessoa que está com a vida formada, bem sucedida, com status bem evidente, talvez ali com a sua vida estruturada, concursada, um carro legal, uma casa própria. Talvez não tenha isso, mas tem. Só que você não consegue desassociar entre o que a pessoa faz da vida com aquilo que ela tem como personalidade e caráter. Muitas vezes o homem que tem um trabalho simples, ele vai ter um potencial absurdo de ser um excelente marido para você, de ser um excelente companheiro. Talvez aquela moça que tenha uma vida um pouco mais simples, ela vai conseguir ser acolhida por um bom homem. Você vê grandes milionários, homens bem-sucedidos, casando com moças muito simples. Mas você não vê mulheres muito bem-sucedidas, concursadas, se desenvolvendo e tendo o auge ali do seu desenvolvimento financeiro nas suas carreiras, casando com um homem simples. Por que há essa disparidade? Por que há tanta dificuldade de haver essa
associação. Por que as pessoas não conseguem escolher por motivos simples, nobres e íntegros? Isso não é só por parte das mulheres, não. Os homens também se equivocam porque escolhem lá as mulheres mais apetecíveis, aparentemente atraentes. E isso também é um equívoco muito grande, porque faz com que eles tenham também a capacidade ridícula de somente escolher aquelas mulheres que são mais atraentes, a esposa troféu, né? Aquela mulher com quem você vai ter ali a satisfação de pegar na mão dela e apresentar para todo mundo como sendo a sua companheira. E talvez aquela mocinha simples ali, não tão vaidosa, mas que se veste bem, se veste com decência, se veste com pudor. Aquela moça que tem ali o seu sistema de autoproteção, de autopreservação, que se guardou. Essa moça seria uma excelente esposa para você, mas não, essa você não quer. Você quer aquela que chame a atenção de todo mundo por onde quer que você passe. Tá tudo muito errado. As pessoas estão totalmente quebradas. As mulheres estão escolhendo pela sua hipergamia feminina, que sim, de fato, elas procuram segurança a todo momento. E não tem problema nenhum, é instintivo, tá tudo bem. Só que o risco de você cometer um equívoco é muito grande. Saiba disso. Se você tiver a plena consciência disso, vá com Deus. Agora, se você ainda tem tempo de estudar a respeito, de ler a respeito, de entender a respeito, ou talvez até de fazer uma autoanálise dos seus comportamentos, das escolhas que você faz, daquilo que você tem tomado como norteamento na sua vida, se você ainda está em tempo de fazer escolhas melhores, que tal procurar ajuda ou até mesmo se olhar no espelho e perceber que você tem escolhido através de um padrão de repetição? O padrão de repetição, ele se dá muitas vezes assim. A moça, ela cresceu num lar extremamente disfuncional. Ela sabia que a mãe era extremamente afetuosa, resiliente, tolerante. O pai era um cara inacessível, um homem frio, frígido, muitas vezes indiferente, ausente. Aí o que acontece? Essa moça vai lá, olha para essa mãe que cultiva um casamento, que administra bem a sua casa relacionado ao que o pai faz, frente ao que a família faz, e essa mãe segura a barra dela como se realmente o casamento dependesse daquela atitude dela. Essa menina cresce entendendo que ela tem que suportar absolutamente tudo do marido, porque ela entendeu que o padrão que a mãe fez é um padrão que para ela é aceitável. Aí essa moça acaba se tornando dependente emocionalmente, acaba se tornando uma mulher que aceita tudo. Esse é o padrão, a repetição, e faz com que essa pessoa realmente se submeta a relacionamentos extremamente doentios, com homens inacessíveis, com homens que não têm nenhum tipo de vínculo afetivo com elas. Da mesma forma são os homens que percebem que cresceram numa família onde a mãe era subjugada, deixada de lado, e eles crescem tendendo a oferecer a mesma coisa às suas esposas. Percebe quando todo mundo precisa de ajuda? Percebe como todo mundo está precisando analisar a si mesmo e perceber se a linhagem da qual eles vêm, ou de todo o processo ou o progresso que eles tiveram como construção de pessoas. Percebe como que eles têm a necessidade de reverem os seus padrões, reverem aquilo que eles estão reproduzindo, reverem se as escolhas que eles estão tendo são realmente de pessoas íntegras, honestas. Se as suas escolhas têm sido honestas, se as suas escolhas têm sido pelos motivos corretos, se você tem baseado o seu norteamento, os seus pensamentos, ou até mesmo a ideia que você tem a respeito das pessoas, se isso está sendo de fato honesto. E aqui nós temos um problema muito grande, porque as pessoas não querem fazer essas perguntas. As pessoas não querem parar para pensar sobre isso, as pessoas não querem parar para se analisar. Isso, cara, é por isso que nós colecionamos mulheres sendo quebradas o tempo todo, mulheres entrando e saindo das suas vidas de uma maneira totalmente destrutiva. É por isso que as moças insistem em relacionamentos extremamente autodestrutivos.
É por isso que as moças insistem em relacionamentos com homens indisponíveis afetivamente. Por isso que tem mulher que adora um vagabundo. Adora adrenalina. Ela vive baseada na adrenalina, no perigo, na instabilidade. Afinal de contas, elas são movidas pela emoção. E quando o cara consegue oferecer para ela tanto o love bomb, a efusão do sentimento, como também a baixa dele, porque a escassez faz com que ela também tenha uma necessidade absurda de atrair novamente o afeto desse rapaz. Percebe como que está tudo fora do lugar? As pessoas estão extremamente desequilibradas, as pessoas estão extremamente desarticuladas nas suas emoções. Esse bate-papo aqui com vocês nessa manhã de caminhada foi mais para externalizar para vocês algumas coisas que eu tenho me deparado comumente nos atendimentos que eu faço. E como que é desafiador você entender a mente do ser humano, como é desafiador você se deparar com as pessoas realmente se autoflagelando. Elas buscam pelo sofrimento, elas buscam pela instabilidade, as mulheres buscam pela escassez, os homens buscam por aquilo que é raso. É impressionante. Você vai escolher uma pessoa para se relacionar, a primeira pergunta que você deveria fazer é como que são o relacionamento dos seus pais, como que é o seu relacionamento com seus pais, como que foi a sua criação, como que você lida com as questões da sua família, como que você lida com as suas finanças, como que você lida com você mesmo, o que você faz como seu autocuidado. Porque é muito comum você perceber que as pessoas cuidam muito dos outros e poucas de si mesmo. Então, nós temos visto aí um padrão extremamente destrutivo de relacionamentos sendo construídos. E as pessoas estão cegas demais para perceber que elas são as causadoras de todo esse caos que está sendo formado em suas próprias vidas. Então, um conselho aos rapazes: pare, pelo amor de Deus, de escolher só por aquilo que você está vendo, mano. Deixe de ser idiota, rapaz. Pare de escolher pelo que você está vendo, porque senão você vai se ferrar, meu irmão. Você vai se ferrar. Porque daqui a pouco você está se relacionando com uma moça que tem um passado frívolo, um passado extremamente destrutivo, e você sequer vai saber que ela teve esse passado. Sabe por quê? Porque muitas vezes ela pode até mentir para você e você não sabe. Então, na dúvida, observe os comportamentos, observe quem elas são nas suas particularidades, como que elas conduzem as próprias vidas. Você, moça, não escolha o homem por aquilo que ele faz. Esqueçam os rótulos, os status. Eu sei que é difícil falar isso aqui, eu sei que é difícil você aplicar também. Mas sejamos honestos, tem homens bons, de bom caráter, de boa índole, de boa personalidade, trabalhando em empregos simples. Então, enquanto você estiver optando pelo doutor, enquanto você estiver optando por aquele que tem uma boa estabilidade financeira, bem provavelmente você pode cair na mão de um canalha e você não sabe. Cuidado. Não associe ao que a pessoa faz com a personalidade, o caráter e o potencial que essa pessoa tem. Escolha, sim, pelo comportamento, pela atitude, pela família, pelo como esse rapaz trata a mãe, pelo quão nobre esse homem é, se ele é honesto. Na dúvida, pega o documento dele, meu filho, e joga no Jus Brasil, descobre se esse cara tem um nome sujo, descobre se esse cara já teve um processo, já tem uma medida protetiva contra ele. Seja esperto. E cuidado. Não caia no conto do vigário de achar que tudo é muito bonito porque está sendo vendido. Inclusive, eu acho que alguém tinha que fazer um projeto de lei aí para ter um PROCON de rede social. Porque muitas vezes o que é vendido ali na rede social não é de fato o que essas pessoas vivem. Às vezes aquilo que está sendo vendido ali na rede social não tem nada a ver com o que a pessoa vive na sua particularidade. Cuidado, filho, cuidado. Às vezes as fotos da moça bonita não é exatamente aquela beleza toda, não se iluda.
aquela foto daquela pureza toda talvez esconda muita coisa ali por trás. E talvez essa moça que está olhando esse rapaz como sendo um homem honesto, cuidado. Nem sempre essa mulher que está fazendo isso, que está postando essa pureza toda, essa santidade toda, de fato ela seja aquilo ali que ela está mostrando. Tinha que ter um PROCON de rede social, sinceramente. É muito coelho por lebre que a gente compra e é muita propaganda enganosa, infelizmente. Então cuidado, não seja guiado pelo que você vê não, querido. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e que muitas vezes maldito é o homem que confia no homem. E aqui esse contexto não quer dizer que maldito é o homem que confia no outro, não. Maldito é o homem que confia em si mesmo e da força do seu próprio braço faz o seu instrumento de justiça. Então cuidado quando você for estabelecer critérios. Pense. Porque depois que você tomar certas decisões, amanhã pode ser tarde demais.